Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos estudar? Então, a partir de agora, a gente vai começar com uma terceira etapa da nossa playlist, né? Que eu vou colocar lá uma série, Elementos da Natureza. Ai, Dani, mas é muito chato. Se você não estudar assim devagar, você depois não compreende a história, tá? Então, não se preocupe que eu já vou te levando para a história, tá? Então, a gente vai para o nosso terceiro tópico, que se trata dos elementos da natureza. Então, eu separei para ficar muito mais fácil para você compreender. Vamos embora comigo. Pega aí a sua Bíblia e abre lá em... Então, vamos lá. Vamos começar logo na parte, uma das partes assim, que eu mais gosto. Assim, eu gosto de tudo. Mas muito polêmico, né? A gente vai pegar uma passagem onde vários e vários pregadores falam e há uma briga literária. Por quê? Porque a compreensão do homem é diferente do que o Espírito Santo passa para nós. Você vai entender comigo. Então, há uma briga que metade dos estudiosos bíblicos relatam que essa passagem, a referência é a Lúcifer. E em outra passagem, a referência é ao rei. Mas, nesse momento que eu vou passar para você, não se preocupe quem é quem, que quando a gente chegar nesse estudo, você vai compreender quem é quem. Mas o que eu quero te mostrar hoje é o que a Bíblia fala a respeito de árvores. Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar, coisa que a gente leu a vida inteira e sempre passou despercebido, é que, na verdade, árvores são pessoas. A Bíblia... A gente tira aqui, a história, a parábola é árvore, ou seja, a sombra é árvore. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver que o enigma são pessoas. Todas as vezes que você vê, quando a Bíblia quer passar algo e esconder o enigma, quando ela fala a respeito de árvore, ela está querendo dizer que eram pessoas. Olha que interessante. Abre aí comigo em Ezequiel 28:13. Eu vou abrir aqui em outra tradução, 28:13. Abre aí sua Bíblia comigo. Vamos lá, vou pegar na linguagem de hoje. Vamos ver como que tá. Ezequiel 28:13. Você tá abrindo comigo? Promete. 28:13. Vamos lá. Tô abrindo juntinho aqui com você. Lembrando que a gente está estudando a respeito de árvore, tá? Depois aqui eu te explico perfeitamente, nunca mais você vai ter dúvida quem que era quem, tá? Nessa passagem. Então tá, vamos lá. Eu tô na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, né? Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Eu usava pedras preciosas de todo tipo, de rubis, diamantes e topázio. Tá, a gente não vai ler tudo isso, porque a gente vai falar a respeito da árvore. Você vê que aqui ele começa falando de árvore, depois ele muda para pedras preciosas. Tem um motivo também. Quando a gente for estudar as pedras preciosas, eu vou mostrar para você, tá? Então, por isso que a gente precisa ir juntando as informações e quem quiser ir anotando, seria maravilhoso para você compreender depois, tá? Mas vamos lá. Gente, vamos ler Ezequiel 31:8, tá? Vamos lá que eu vou encontrar aqui com vocês. Abre sua Bíblia aí comigo. 31:8. Olha que maravilhoso. E aqui fala a respeito de... vocês vão entender, muito linda a palavra, eu sou apaixonada. Vamos ler. 31, vamos começar aqui do 5, para fazer um pouco mais de sentido. Vamos ler. Ezequiel, eu tô na tradução ARC aqui, mas qualquer coisa a gente muda, tá? Ó, o 5. Por isso... Eu dou vontade de ler tudo, gente, meu Deus. Mas lembrando que a maioria acha que é Lúcifer, a maioria acha que é o rei, por causa da referência cruzada que tem aqui. Mas vamos lá, mas vocês vão saberem, tá? Desculpa, vocês vão saber. Mas fala de árvore até aqui um pouco antes, mas vamos pegar aqui, porque eu sou viciada, gente, por mim eu leio tudo. Vamos lá, o 5 mesmo, 31:5. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Aqui tá totalmente codificado. Eu falei que eu não ia usar essa expressão, né? Porque aqui tem vários, assim, bem um do lado do outro, vários. E a gente vai estudar cada um deles, então não se preocupe, tá? Tem muitos enigmas, um ao lado do outro. Ó. Vamos lá, que ele tá falando que uma árvore de uma estatura muito alta e com muitos ramos se alongaram as suas varas. Olha que interessante isso. Todas as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Vamos ler mais um pouquinho. Assim, ele, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. O que é cedro? Mais árvores. As falas não igualavam as faias. Não se igualavam aos seus ramos, e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. O 9.
formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Então, é maravilhoso demais. Aqui, o que você entende quando você lê aqui? Realmente está falando de árvores? Não, não está. Então, a Bíblia, ela é perfeita por causa disso. Aqui está falando justamente a respeito do Éden, que o jardim de Deus. Então, aqui a gente já começa a entender que ele está falando de Lúcifer e do rei ao mesmo tempo, tá? Porque ele está falando de trono, hierarquia, colocou num lugar, um patamar muito alto. Então, e daí como a gente sabe que é Lúcifer? Porque estava no Éden, e o rei não estava no Éden, tá? Mas depois a gente vai estudar isso mais profundo. Não se preocupe, a gente está estudando apenas sobre árvore. Então aqui a gente entende que os pássaros pousaram sobre ele, é lindo, a gente vai estudar a respeito de árvores também, vamos estudar a respeito de, aves, a respeito de ramos, para que você compreenda perfeitamente e tudo vai fazer sentido para você, porque a Bíblia é linda. Então, aqui é uma das passagens onde você aprende que árvores são pessoas. Aqui, a árvore, quando a referência é árvore alta, é alta hierarquia. Então, a gente tem aqui na Terra os... vocês sabem, a pirâmide, né? A gente tem numa escala de política, a gente tem de riqueza mesmo, a gente tem, por exemplo, os pobres, a classe média alta, os ricos, e daí os reis, que hoje são presidentes, né, mas os reis, e acima dos reis, aí no céu, a gente tem a referência do céu também, que é tudo escalado. Por isso que a gente aprende erroneamente, que a gente aprende na instituição, que todo mundo é igual. No céu, todo mundo é igual. Mentira de Satanás. Nem aqui na Terra é todo mundo igual, e no céu também não vai ser todo mundo igual. Por quê? Porque isso é uma referência bíblica. Quando você estuda, você vê. Você vê que Deus chamou Moisés, colocou Arão do lado dele, porque ele era ruim para entender, compreender a língua do povo. Ele não era gago, tá, gente? Ele era ruim para traduzir, porque ele... Lembra que ele veio de fora, foi criado de fora? Então tá, vamos lá. Não vou me aprofundar nisso, senão eu perco o foco. Então vamos lá. E Miriam achou que tinha o mesmo direito, porque era irmã, porque Deus falava. Não é, gente, não é. E ela ficou leprosa porque ela achava que Moisés, tipo, tava se achando, né? Que ela também tinha direito de falar diretamente com Deus. Queria o cargo de liderança. E não é assim, não é. Todo mundo não é igual, gente, não é. Por quê? Porque se trata de merecimento. Merecimento. Ai, mas não, eu trabalho mais, eu mereço mais? Não, tem gente que trabalha menos, mas trabalha de coração limpo e ele é passado na frente. É assim. Como que é isso? Justiça divina. Justiça divina. É assim que acontece, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, da mesma forma que aqui as fases separado, escalonado, de acordo com o tanto de dinheiro que você tem, o cargo que você tem, o patamar que você tem, no céu também tem as hierarquias, tá? Então, aqui fala a respeito do patamar do rei, que foi colocado num lugar muito alto, mas a referência que a gente acabou de ver é a árvore, se trata de uma pessoa, tá? Uma pessoa espiritual. Então, a pessoa de Lúcifer, né? O que é a queda de Lúcifer? São 3 céus. Lúcifer, ele caiu do primeiro céu para o segundo céu, porque é óbvio que ele foi para o paraíso, onde nós estávamos no corpo de glória. Então, Lúcifer caiu de lá e depois caiu de lá para o inferno, né? Embora também a gente precise estudar, porque eles também têm um lugar lá, que é as potestades do ar. Então, eles têm um lugar aí no primeiro céu também. Temporariamente, mas tem. Mas, então, houve essa queda, o que é? Desceu de patamar, gente, desceu. Depois desceu, ficou no patamar que nós estávamos, mas daí desceu mais, porque nós também descemos do patamar de corpo espiritual, lá no Éden, quando pecamos, né? E descemos e ficamos no patamar que a gente tá hoje, tá? Então, hoje a gente tá trabalhando nosso espiritual, a nossa obediência, nosso conhecimento bíblico, para que a gente possa, através de Cristo, subir para um patamar do reino, né? Pra gente ter acesso a Cristo, acesso direto, né? Então, maravilha. Então, aqui é um dos primeiros conhecimentos que a gente sabe que Lúcifer, né, que era o líder, mas a Bíblia vai chamar ele de Satanás e diabo, a renca que desceu, a renca que caiu. Lúcifer levou com ele um terço dos anjos. Então, todos eles são traidores, todos eles estão no mesmo patamar que Lúcifer, tá? De traição, de engano, porque ele é o líder, mas todos que estavam com ele, né, caíram junto com ele. Então tá. Então a gente já sabe que árvores no Éden se trata de pessoas, e aqui é uma árvore muito alta, quer dizer, que se trata de um líder. Então, o jardim de Deus não era jardim de árvores, era um jardim de pessoas. Isso explica muita coisa. Isso explica porque quando Caim matou Abel, ele foi para uma cidade. Gente, isso é muito maravilhoso, não é? Maravilha. Então, vamos para uma outra passagem. Só para completar essa daqui de Ezequiel 31, vamos ler Ezequiel 28:13 também?
Pra complementar um pedacinho aqui. Eu ia mudar pra NTLH, esqueci. 28:13. Ó. Estavas no Éden, jardim de Deus. Por que fala jardim? Como que é o jardim da sua casa? Por exemplo, o jardim faz parte da sua casa? Faz parte da sua casa, não é? Se pular alguém no seu jardim, ele não está invadindo a sua propriedade? Claro que sim. Então, o jardim faz parte da propriedade de Deus, certo? Então, lembra que eu falei no último vídeo que aqui na Terra as coisas acontecem horizontalmente? E para você ir de um cômodo para o outro, não é? Você vai de um cômodo para o outro horizontalmente. E no céu é verticalmente. Você para ir de um cômodo para o outro é verticalmente. Que legal, né? Então a gente tem no primeiro céu a casa de Deus Pai Todo-Poderoso. E ali no segundo céu, a gente tem o quê? O paraíso, o Éden, seio de Abraão, tudo ali. Ali é o jardim de Deus. Porque o terceiro céu e o segundo céu é tudo a casa de Deus. Só que o segundo céu é o jardim. Olha que lindo. Só que daí, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles desceram, a queda de Adão e Eva, desceram aqui pro primeiro céu. E foi fechado. Foi fechado. Por isso que tem o domo. Por isso que tem o domo da Terra. Foi fechado. Por isso que o pessoal da NASA tenta quebrar esse domo para ter acesso, né? E foi fechado o portão, lembra? E foi deixado, vou deixar aqui nos comentários os versículos, tá? E foi colocado um anjo ali para que essa potestade não tenha acesso, tá? Então isso é maravilhoso, porque fala a respeito disso. Então, a casa de Deus e o quintal, igual a nossa casa é aqui, e o jardim é lá fora. Então faz parte, mas está do lado de fora. Então aqui também, terceiro céu e segundo céu é o jardim de Deus, o jardim do Éden. Que lindo, meu irmão. Então, esse jardim de Deus é constituído por pessoas, não por árvores. E é eu que tô falando ou você acabou de ler na Bíblia? Você acabou de ler na Bíblia. Então, vamos ler outras passagens, porque essa não é uma passagem isolada. Pra gente compreender e confirmar o que eu estou mostrando. Não é uma interpretação minha, não. Eu só estou encontrando o que já tá na Bíblia. Eu só tô passando um spoiler, né? Do que já existe aqui na Bíblia. Tá na própria Bíblia. A gente não abriu outra coisa. Então, vamos para mais um versículo. Vamos lá. Vamos ler comigo essa passagem de Mateus 7, tá? Então, é assim. A gente pega os temas. Lembra que eu falei que a gente tem que pegar, desmontar a Bíblia, trazer, juntar todas as referências. Aí, depois, quando você lê, você já sabe do que se trata. Tá? Então, vamos lá. Mateus, tá na NTLH, tá? Essa tradução. Capítulo 7, no versículo 15 ao 21, talvez a gente vai ler tudo. Vamos lá. Cuidado com os falsos profetas. Então, falsos profetas são o quê? Pessoas, né? Você concorda comigo? Pessoas, vamos lá. Eles chegam disfarçados de ovelha. Aqui tem outro código de ovelha que a gente vai estudar depois. Mas por dentro são lobos selvagens. Terceiro enigma. Então, aqui só nesse versículo a gente tem a respeito de ovelhas e a respeito de lobos. Vamos lá, eu falei 3, mas são 2. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. O legal é que a própria Bíblia já está explicando. Vocês o conhecerão pelos que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas. Então o que eles fazem é o fruto. Então você vai ver que o fruto é o que você sente, o que você fala e o que você faz. São frutos. Você vai ver que quando o fruto, a gente vai estudar sobre ele passa por algumas fases. Então, você vai ver que, normalmente, o que você pensa, depois você vai estar falando. Por exemplo, você vê um carro e você começa a pensar naquele carro. Eu quero um carro vermelho. Aí você só pensou. Aí você começa a falar com o seu marido. Amor, eu tava pensando em comprar um carro vermelho. Aí com a sua amiga, não. O que você acha do carro vermelho? Não tô colocando marca, nome aqui, tô dando um exemplo, tá? Aí você começa a comentar com as pessoas. Daí você vai pra rua, você começa a ver só esse carro vermelho que você tá desejando. Por quê? Porque antes passava batido, você não via, porque você não tava pensando. Mas esses carros que você tá querendo agora, ele sempre esteve ali. Só que agora, como você tá desejando, você tem a impressão que você tá chamando. Mas não, caiu as escamas dos seus olhos. E como que é uma coisa que você deseja, tá aqui no teu íntimo, você deseja, você passou a pensar e a falar e a desejar no coração. Então, você vê que são etapas. Você pensa, aí você fala, aí você deseja no seu coração. Quando você deseja no seu coração, a próxima etapa, que é óbvio, você vai, se é ardentemente, você vai parcelar, juntar dinheiro, fazer consórcio, né? Você vai fazer alguma coisa para que você tenha esse carro vermelho para você. Por isso que o Senhor fala que quando você desejou, se um homem desejar no coração, já pecou com ela. Por quê? Para desejar no coração é porque já pensou, já falou, nem se for sozinho. Aquela mulher é muito linda. Eu queria aquela mulher para mim. Já desejou. E
já desejou ardentemente no coração. O próximo passo é seguir para fazer aquilo. Por isso que quando a gente pensa alguma coisa que você sabe que é errado, automaticamente você já tá repreendido. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero. Por quê? Você quebra um ciclo. Você quebra. Então, o pecador, ele pensa, ou ele olha, ou ele escuta, e ele peca. É automático. Todos pecaram, todos pecam todos os dias. Só que você quebra aquilo. Você fala, não, isso é muito bom, meu corpo quer, minha mente quer, é delicioso, é fantástico, mas eu decidi que eu não quero isso. Eu não quero. Você quer ver uma das coisas que me ajuda muito? É porque, assim, a minha mente é uma mente acusadora. Eu tenho um instinto de julgamento sobre mim mesmo. Então, e não é eu que decido, a minha mente me acusa. Então, por exemplo, eu fui grossa com alguém. Aí, a hora que eu vou dormir, eu tenho aquela acusação. Aí eu falo, poxa, é verdade. Amanhã eu vou falar com essa pessoa, porque eu fui grossa com ela. Aí, tá bom, já decidi, vou falar. Só que a minha mente não se cala, ela continua me acusando o tempo inteiro. Nossa, que coisa feia. Nossa, como você pode fazer isso? Então, o que acontece? Para eu conseguir parar com o meu sofrimento interno, porque eu vou dormir. Não adianta eu ficar martirizando aquilo na minha mente, porque eu não vou resolver naquele momento, porque eu vou descansar, vou resolver só no outro dia. Então, se eu não puder mandar uma mensagem, porque já tá tarde, por exemplo, para essa pessoa, dizendo que eu quero conversar com ela, então o que acontece? Eu falo, é uma técnica que funciona, tá, gente? Eu falo pra minha mente e calo ela. Eu falo, olha, eu não quero pensar sobre isso, porque eu já resolvi isso e amanhã, de fato, isso vai estar totalmente resolvido, então isso não vai me afetar. Já tá na minha agenda pra decidir. Eu não quero, a partir de agora, pensar mais sobre isso. Então, naquele momento, a minha mente se cala e eu consigo dormir. Olha só. Então, isso a gente pode fazer com tudo. Com tudo. Eu tô ensaiando fazer isso, vou começar a respeito de corrigir a alimentação novamente. Por quê? Eu tô errando na minha alimentação. Eu tô trazendo prejuízos para minha saúde. E esse comportamento é um comportamento que a gente ri, a gente brinca, mas é um comportamento totalmente falho, porque vai chegar um momento, a hora do fuja para os montes, que muitos vão trair Jesus por causa do alimento. Então a gente brinca, a gente ri bastante, né, Esther? A gente ri, mas é uma coisa séria. Hoje é brincadeira, mas amanhã não vai ser. Então, vamos voltar aqui para o fruto, tá? Então, é uma sequência: pensamento, o que a gente fala, sentimento e logo o próximo passo é fazer. Então, aqui, a gente leu aqui, ó. Quer ver? Eles fazem. Então, esse fazer gera um processo. Então, quando você pensa, você já está fazendo. Você já está fazendo, você não está concluído ainda o seu desejo, mas você já começou a fabricar o seu desejo sem saber. Então, no pensamento, você começa a fabricar, aí você vai falar, você vai começar a olhar tudo no Pinterest, tudo nas redes sociais a respeito daquilo, e aquilo vai gerando, você vai alimentando aquele desejo até se concretizar. Todo esse projeto faz parte do fazer. Tá? Então, é como se fosse numa fábrica de móveis, onde você já tem a matéria-prima, e daí vai passar por várias sessões até finalizar. Quando você chega a, de fato, consumir o ato, é porque você já embalou ele, mas ele já vem sendo fabricado já faz tempo. Por isso que a Bíblia fala que Deus conhece o coração é enganoso, e realmente é isso. Por quê? Porque a nossa boca tá falando, não, eu não faria isso, mas no nosso pensamento, no nosso desejo já tá aqui, ó, faz tempo. Por isso, tá entendendo que lindo que é? Então, aqui ele já explica, ó, vocês os conhecerão pelos que eles fazem. Então a gente já sabe que logo em seguida ele fala que é a árvore e o fruto. Então a gente já sabe que o espinheiro não dá uva. Então quer dizer, se você pensar espinhos, coisa ruim, você vai fazer coisa ruim. Porque você vai pensar, depois você vai falar, depois você vai sentir ódio no coração, até que você vai dar uma má resposta, vai bater em alguém ou vai fazer um mal pra alguém. Então é esse ciclo, tá? Então aqui a gente já tá adiantando a respeito do fruto. Por quê? Porque a árvore produzem frutos. Então, agora que a gente já sabe que a árvore é uma pessoa e fruto é o que ela faz a partir do que ela pensa, do que ela fala, do que ela deseja, do que ela olha, é o que gera desejo, do que ela ouve, do que ela fala, que gera desejo, que vai alimentando e gerando. O fruto, ele começa também com uma florzinha, aí ele vai aumentando, a gente vai estudar, calma. Então, aqui é uma das partes que deixa mais clara a respeito disso, ó. Os espinheiros não dão uva e os pés de urtigas não dão figos. Assim, toda árvore boa dá... Aqui é uma explicativa bem clara. Dá frutas boas. E a árvore que não presta dá frutos ruins. Gente, aqui deixa muito claro. Então, ali, quando a gente leu em Ezequiel, eu falo que o evangelho que
clareia, por isso que Jesus é a luz do mundo, porque quando Jesus veio, ele trouxe para nós a respeito das parábolas, e é no evangelho que a gente que traz a luz, a gente começa a identificar, poxa, era a respeito disso o tempo inteiro, mas ninguém me ensinou. A gente sempre achei que o Éden era um jardim mesmo, aqui na terra. Como, gente? Como? Porque o Senhor fala que plantou o jardim do Éden na terra. Calma, a gente vai estudar o Éden, tá? Daí a gente vai compreender. Se eu for começar explicando aqui, vai ficar uma bagunça. Mas vamos lá. A gente tá estudando a respeito das árvores. E a gente já leu que a árvore estava no Éden. E se tratava de uma pessoa. E agora a gente acabou de saber que os frutos são as coisas que as pessoas fazem. Olha, então, se eu falo pra você, igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu estou falando, eu estou gerando. Antes de eu falar, estava no meu pensamento. Foi pro meu coração, agora eu estou fazendo. O quê? Eu estou explicando pra você. Então, eu já estou fazendo, já estou gerando frutos. Eu estou fazendo alguma coisa, certo? Que já passou pelo processo e agora eu estou fabricando. Então, eu estou passando pra vocês um conhecimento bíblico. Então, o que eu tô fazendo? Gerando fruto. Eu tô dando fruto e você está comendo fruto. A Bíblia chama assim. Quando eu ensino pra você e você capta esse conhecimento e faz alguma coisa com ele. Então, eu estou te dando o alimento e você está comendo. Então, esse alimento que você está comendo vai gerar outros frutos. Por quê? Toda vez que a gente come uma fruta, lá dentro tem uma semente que você pode replantar e fazer mais frutos, ou você pode descartar e jogar no lixo. Então, o que eu tô ensinando pra você, você pode ensinar pra outro, e você pode colocar em prática e mudar a sua vida, ou você pode só, que bobeira isso que ela tá fazendo, acabou. Então, essa semente você não plantou, você jogou no asfalto, tá? Então, a Bíblia faz essa conexão. Por quê? Porque é muito fácil aprender em qualquer época, especialmente antigamente, que geral vivia de agricultura e gado, então era fácil, muito fácil falar a respeito disso. Então eles usavam ali, lembra que eu falei? Eles usavam exemplos da vida real, muitas vezes da vida real. Então a gente sabe que a Bíblia vai usar os termos árvore, frutos, agricultura, ramo, colheita, tudo nessa referência, tá? E daí a gente vai compreender também. Então hoje a gente está estudando a respeito de árvores, e árvores são pessoas. A gente já viu que Ezequiel é a pessoa de Lúcifer, né? E depois da queda, que veio a se chamar, que não é um nome, é uma qualidade e o defeito. É um defeito daquela pessoa, que é, né, de trair, de enganar, né? Então, vamos lá. Ser o pai da mentira e tal. Então, são características da pessoa de Lúcifer, né? Depois a gente vai estudar a respeito do nome dele também, tá? Fiquem comigo sempre para vocês saberem tudo isso. Então, vamos dar continuidade aqui na leitura? Toda árvore, no 19 agora, ó. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Aqui é perfeito, porque aqui é falado que a árvore que não dá frutos é jogada no fogo, não dá frutos bons. E depois tem aquela passagem que Jesus pega a árvore, amaldiçoa e ela fica seca, que é uma referência igual a essa. Como a árvore são pessoas e os frutos são as coisas que as pessoas pensam, sentem e falam e fazem, finalmente fazem, e as coisas ruins. Então a gente sabe que árvore é pessoa e frutos é a atitude ou a ação daquelas pessoas. E aqui está, em outras palavras, dizendo que toda pessoa que tem más ações é jogada no fogo. O que é essa referência jogada no fogo? A gente tem, no estudo do fogo, vocês vão aprender que Deus, ele é o fogo. E ele tem, lembra do gás de cozinha? A gente tem a temperatura baixa, alta, mais alta. Hoje, com 5 bocas, a gente tem até 4 temperaturas ali. E Deus também. Você vai ver que Deus é o fogo abrasador. Mas você vai ver que o fogo baixinho, somente línguas de fogo, é o Espírito Santo. E ele é um fogo que ele aquece, ele dá vida. Igual o fogo que a gente usa para cozinhar, ele é um fogo que cozinha o alimento, tira as bactérias, deixa o alimento mais saboroso, entre outras coisas. Aquece a água. Então, é um fogo baixo, é um fogo que traz vida pra gente. Assim, o Espírito Santo de Deus. E no estudo do fogo, a gente vai aumentando essa temperatura, porque daí tem o fogo da tribulação, o fogo das experiências que a gente tem hoje, que é uma tribulação do dia a dia, e daí a gente tem a grande tribulação, que é do fim dos tempos, e daí a gente tem o fogo da ira, e finalmente a gente tem o fogo do lago de fogo e enxofre, que é o fogo de destruição. Então, a gente tem ali várias etapas de fogo, e é o mesmo Deus em todas. Tanto do que traz bênção, quanto do que traz provisão. A gente tem que é a correção, e depois a gente tem que é para destruição e eliminação do povo. Então aqui a referência é que a árvore, que é uma pessoa que teve todo o prazo e não surtiu efeito, só mesmo diante de tanta tribulação, diante da vida inteira, diante da morte e ressurreição de Cristo, diante da segunda vinda de Cristo, ela não conseguiu gerar frutos bons. Então, ela teve todas as oportunidades da vida inteira e não mostrou nem uma semente do tamanho de mostarda de fé.
Então ela vai ser destruída no lago de fogo. E por isso que a árvore, a gente falam, porque usa a árvore, corta a árvore e usa a lenha dela no fogo. E quando coloca a árvore no fogo, o que ela acontece? Acabou, vira cinza. A árvore é destruída, certo? Então aqui a pessoa que não gera, não faz coisa boa, o fim dela é ser destruída. Então aqui fica bem claro pra gente que árvore é pessoa e fruto é o que a pessoa faz. E a pessoa vai pro lago de fogo e enxofre, igual a árvore quando ela serve apenas de lenha. Ela não serve para gerar mais frutos, para alimentar. Ela vai pro fogo. É interessantíssimo, né? Vou dar mais um exemplo antes de encerrar esse vídeo. Lembrando que eu vou deixar nos comentários vários e vários exemplos para vocês abrem a Bíblia e vê se é isso mesmo. Confere se é isso, tá? Ou se eu tô doida. Vamos lá. Escuta. Olha que lindo esse versículo, ó. Tem tantos aqui que eu queria ler para vocês. Vamos para Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, lembrando que em Apocalipse, né, Jesus, que está lá no Jardim de Deus, ao lado. Por quê? Ao lado, eu expliquei no último vídeo. Ao lado, aqui na Terra, é aqui e ao lado. Um vai estar horizontalmente ao lado do outro. No céu, ao lado, é aqui. Deus está no terceiro céu e Cristo está aqui no paraíso, no segundo céu, ao lado de Deus, tá? Então, vamos lá. Esse versículo aqui confirma isso que eu tô falando. Então, aqui, Jesus envia a mensagem para um anjo e o anjo leva a mensagem para João. João está preso na ilha de Patmos e ele está ali em cárcere, ele morre ali na prisão. E o anjo vai falar com ele e dá visões para ele a respeito do fim dos tempos, né? Então, olha, presta atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois você vai entender que essas igrejas não são instituições, tá? Essas igrejas são pessoas também. A gente vai estudar. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Tá vendo? Então Deus está no primeiro céu, Jesus está no paraíso de Deus, no seio de Abraão, no Éden, que é o lugar o jardim de Deus. Por que o jardim? Porque aqui é casa, aqui é o jardim. A casa de Deus. Lindamente linda e perfeita. Então, uma coisa que a gente vai ver. Então, Jesus é a árvore da vida, certo? Jesus está lá no jardim do céu. A árvore da vida, o Espírito Santo é a sabedoria. Jesus tem a sabedoria, né? Jesus tem o Espírito Santo sobre ele. Então, a sabedoria de Deus também é o Espírito Santo, também é Jesus. Jesus é a árvore da vida. Ei! Jesus é a árvore da vida. A gente vai comer da árvore da vida. Então, o que é comer? Eu acabei de explicar para vocês. Eu dou o fruto para você e você come o fruto. O que a gente vai ter ali quando a gente estiver no paraíso com Jesus Cristo? E ele tá lá preparando morada para nós, né? A gente vai ter o alimento, a gente vai poder ouvir tudo que ele tem para falar pra gente, a gente vai conhecer, se alimentar dele. A gente vai receber o alimento, comer da árvore da vida. Isso te traz alguma coisa à memória? No Éden, a gente tinha 2 árvores, fora as outras árvores, que não eram árvores, que eram pessoas, que estavam no corpo de glória aqui no Éden, certo? E entre essas 2 árvores estava, que a gente já sabe, que a gente leu lá em Ezequiel, Lúcifer, que é uma árvore. E a outra árvore era Jesus, é a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lúcifer pode dar conhecimento do bem, gente? Não. A gente se lê assim. Jesus estava lá no Éden, você acabou de ler comigo. Jesus estava lá no Éden e Lúcifer estava lá no Éden. As 2 árvores principais que estavam lá, aqui, ó, antes de Lúcifer vir direto aqui para baixo e rastejar, por isso que ele veio aqui pro pó da terra, ele perdeu as asas, né? O que acontece? Ali, as pessoas recebiam o conhecimento tanto de Jesus quanto de Lúcifer, porque é a árvore da vida. Só que o conhecimento do bem e do mal, Lúcifer não tem conhecimento do bem para passar. Então, a árvore do bem e do mal, assim, se você se alimentar da árvore, se você ouvir as coisas que Lúcifer fala e fazer as coisas que ele fala, você está se alimentando do fruto de Lúcifer. Então, não podia ouvir e nem ficar de conversinha, papo furado, com Lúcifer, com os anjos caídos, porque eles tinham acesso ali, né? Agora, veja bem, a árvore do conhecimento do bem não é essa daqui, de Jesus, a árvore da vida. Aqui dá o conhecimento do bem. Mas